Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Mais uma live. Estamos iniciando hoje, sexta-feira, 8 horas da noite. Show de bola. Sejam bem-vindos. Todo mundo aí, mais uma live aí maravilhosa. Estamos aí fechando mais uma semana e tem sido uma série de lives, um tema muito importante que a gente está falando aí e que a galera aí do Brasil inteiro que está acompanhando. A gente tem essa live sendo transmitida também, depois a gente baixa, né? Então, além do Instagram, a gente também tem o YouTube e o Facebook. Bem legal. A galera que está compartilhando aí essa live, então, de hoje nós vamos falar sobre o mesmo tema de sempre. Quem sabe virar o jogo quando tudo parece perdido. Esse tema, como a galera que já me acompanha aí, é para realmente aquele empreendedor, aquelas pessoas que estão sofrendo com a crise, de alguma forma estão buscando conteúdo, conhecimento, uma troca de experiência para a gente poder realmente apoiar o máximo de pessoas no enfrentamento dessa crise, certo? Nas questões pessoais também e, claro, na questão profissional, seja você um microempresário, um empresário de pequeno porte, ou um empreendedor que também está dentro da empresa, ou alguém que perdeu o emprego, né? Realmente alguém que está passando a dificuldade. Hoje a nossa convidada especial é a Laura Rodrigues, psicóloga especializada em gestão de pessoas e é também uma empreendedora, né? Uma autoridade aí para falar com a gente hoje, vai ser realmente bem bacana. Vamos lá, vamos achar ela aqui. Opa, já conectou. Deixa eu chamar. Só um minutinho. Laura Rodrigues. Aguardar ela aí. Enquanto ela está conectando, pessoal. Oi, Laurinha. Ei, tudo jóia? Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Laura? Como é que você está? Uai, graças a Deus, né? Estamos aí bem, graças a Deus estamos bem, Fechando aí a otimistas, sexta-feira, né? né? Fechando uma sexta-feira aí, semana de impacto, né? Nós temos aí realmente um dia bem diferente, né? Os anúncios aí do governo realmente nos pegaram em cheio. Mas, enfim, hoje nós temos que falar de coisas boas. Vamos falar sobre o enfrentamento da crise, né, Laura? Essa live ela é sempre o objetivo de apoiar o máximo de pessoas com relação todo compartilhamento de conhecimento, experiência para apoiar a nossa audiência aí no enfrentamento dessa crise. E a gente está tendo uma repercussão muito boa, a série, para quem já está nos acompanhando, uma série de lives. E hoje quero reforçar aqui minha convidada especial, Laura, é uma autoridade na área de psicologia, especialista na parte de gestão de pessoas e também é uma empreendedora, tem bastante experiência aí para compartilhar com a gente, vai falar um pouquinho para nós hoje, viu? Então, Laura, é isso aí, seja muito bem-vinda, tá? Sexta-feira, sei que seu horário é super difícil, sua agenda é lotada aí, mas que bom, obrigado pela dedicação desse tempo. Sexta-feira, às 20 horas, a galera está acompanhando aí, já tem curtido bastante, a sua audiência também está curtindo bastante, né? Essas lives. Mas vamos lá, Laura, fala um pouquinho para nós, como é que está indo, tudo bem? Bom, Anderson, bom, né? Primeiramente aí agradecer mesmo, né? Essa oportunidade, né? A presença para a gente também é uma honra estar participando, né? Da live aí com você e tudo. A gente teve, né, semana passada e agora essa semana novamente. E para mim vai ser sempre, né, um prazer contar na agenda aí com essa possibilidade, né? Quanto mais a gente puder contribuir, agregar aí na vida das pessoas, é muito bom. Sim. E quero também dar boa noite, né, aí a todos que estejam participando, como diz, envia aí, né, para a gente
para quem você conhece, que necessita, né, escutar desse tema, né, e que vai se beneficiar com esse tema. Então, manda um aviãozinho aí para as pessoas, para os seus amigos, marca coraçãozinho, né, aí para gente. Isso vai ajudar muito, né? Pois é. Com É isso mesmo, certeza. galera. Chama o máximo de amigos, porque nós vamos entrar com um conteúdo super especial hoje, que é o que a gente chama de pacote anticrise, né? O pacote de ações que a gente está aí realmente compartilhando. Tem muitos insights, muitas dicas bacanas e realmente tem uma audiência que tem agradecido muito. Isso realmente é muito bacana porque a gente fica mais inspirado em poder trazer, né? Essa devolução aí de compartilhar nossa experiência do campo de batalha, né? Eu também tenho as minhas atividades, meus negócios, então tudo que a gente está fazendo e que está dando certo, a gente quer trazer para cá. E claro, aquilo que está dando errado também, vamos comentar, não tem problema. A experiência compartilhada faz toda a diferença aí no enfrentamento da crise. Laura, vamos falar aí de um. Ainda antes, eu acho que o dia de hoje foi um dia diferente, porque tivemos de fato a questão envolvendo a política, o governo, todo mundo ficou bastante acompanhando, né? As notícias realmente são preocupantes, mas que eu quero comentar, né? A questão do Bolsonaro com o Sérgio Moro. Eu acho que são duas figuras muito importantes dentro da economia, dentro da política brasileira, e realmente a gente fica triste, né, porque, de alguma forma, a gente tem que enfrentar a crise. O foco absoluto deveria ser o combate à crise, né, a pandemia e os efeitos colaterais. E a gente está vendo que, de fato, o Brasil nós somos realmente uma nação que precisa amadurecer muito, e esse é o lado que eu quero trazer, aproveitando o tema, o impacto psicológico. Por quê? Já tem uma galera aqui perguntando a minha opinião, o que eu acho. Gente, eu não quero... eu acho que nesse momento é muito prematuro a gente estabelecer qualquer defesa, né? A gente não tem que defender nenhum lado, porque, primeiro, não é um objetivo tratar política aqui. Nós não vamos ficar discutindo questões políticas. Mas eu quero tratar, assim, a questão psicológica. Toda guerra, todo confronto, nesse caso nós estamos tratando de uma pandemia global que está afetando todos os países, sem exceção. A gente está vendo aí realmente todo mundo sofrendo muito, a questão da gravidade do vírus e, ao mesmo tempo, o impacto sobre a economia global. E quem errar menos, quem tiver mais forte psicologicamente, emocionalmente, vai vencer essa guerra. E é um tema que a gente vem falando em todas as lives, em contextos diferentes, claro, mas que eu acho que você, como de fato é uma especialista e referência nessa área de psicologia, principalmente quando tratamos da questão empresarial, né, Laura? O quanto realmente o empreendedor tem que se preocupar. Claro, a gente tem que se preocupar com a política, a gente tem que acompanhar as medidas que o governo vai soltando, e isso é o efeito macroeconômico que a gente precisa estar muito atento. São os aspectos macroeconômicos. Agora, para aquele pequeno empresário, realmente aquele empreendedor e também aquele profissional que hoje perdeu o emprego dele, está realmente o mais importante, e aí eu vou falar como empresário, tá? O governo nunca pagou minhas contas. Então, eu não vou realmente, eu preciso ficar esperto com as regras do jogo. As regras do jogo, elas são importantes, sim, para eu estabelecer ações, microações dentro da minha empresa, dentro das minhas atividades. Mas o governo nunca pagou minhas contas, então eu preciso continuar mantendo o foco absoluto na gestão da minha crise, seja as minhas finanças pessoais, né, a nossa vida pessoal, seja as finanças dentro da empresa. Né, Laura? Bom, vou te dar a palavra, fica à vontade para a gente explorar um pouquinho sobre esse tema aí. Realmente, o que você tem de insight para nós nessa semana, Laura? Vamos lá.
Bom, Anderson, primeiramente, né, antes da gente entrar já aí no tema, né, logo de cara, eu queria pedir permissão, né, aí a todos para eu poder falar um pouquinho da minha história. Sim, sim. Eu, né, assim, estudei, me formei em psicologia, depois me especializei, né, em gestão de pessoas e saúde mental. Comecei a trabalhar no Estado. Não sou servidora efetiva, eu sou servidora, né, contratado, então, entre aspas, né, ali eu sou terceirizado, né, Uhum. e permaneço no Estado até hoje, mas quando eu completei, né, 39 anos, e eu me vi completamente sem perspectiva, né, porque o Estado, principalmente como eu não era efetiva, eu não tinha uma evolução na minha carreira. Por mais que eu fizesse um bom trabalho, por mais que eu me esforçasse na minha carreira, eu ficava estagnada, né, numa posição ali dentro do Estado. Sim. E como eu não entrei no Estado, eu entrei através de um processo seletivo, né, que teve na época e tudo, eu não entrei por indicações políticas. Então, eu não entrei nesse meio político, né? Sim. E aí isso começou a me questionar muito, eu comecei a ficar completamente sem perspectiva, e outras coisas também aconteceram na minha vida pessoal, né? Eu tive o falecimento do meu pai, então isso também foi um grande marco na minha vida, e onde eu tive que me posicionar, eu tive que tomar uma decisão de buscar outras oportunidades, né, que me fizessem me trazer perspectivas, perspectivas de independência financeira. E foi aí então que eu tomei a decisão de empreender, né? E aí comecei a empreender, me abri para várias possibilidades e conheci o marketing de relacionamento, né? E hoje, além de trabalhar no Estado, eu empreendo em tempo paralelo no marketing de relacionamento. Então, eu acho que isso tudo, né, principalmente esse tema que a gente vai conversar um pouco, né, hoje, tem tudo a ver aí um pouco com a minha história, né? E hoje, principalmente hoje, esses fatos que aconteceram, né, aí nessas questões políticas, já entrando aí agora, né, já no nosso assunto, a gente tem que entender aquilo que está sobre o nosso controle, né? Então, assim, as questões políticas não estão sobre o nosso controle. A gente precisa saber delas, a gente precisa né, ter consciência de quais serão os efeitos, né, que aquilo vai ocasionar no nosso negócio, que aquilo vai ocasionar no nosso mercado, para que a gente trace as melhores estratégias, né? E uma coisa que eu achei assim, né, muito importante, eu tenho utilizado também esse tempo da pandemia, eu tenho utilizado o tempo também para buscar mudar vários aspectos, né, que eu precisava também evoluir ainda mais. Então, eu comecei a me preocupar, né, com o que eu estava alimentando a minha mente. Então, eu comecei a fazer mais leituras sobre diversos, né, assuntos, sobre né, a parte financeira, então ter equilíbrio financeiro, né, essa parte de educação financeira, equilíbrio emocional, né, e o isolamento, ele nos testa, né, o tempo todo. E quanto mais a gente foca no negativo, mais isso lá na frente nos afeta, né? Então, uma coisa que veio, né, assim, que me traz, que realça ali para mim o tempo todo, que faz, né, um marco, e eu escutei isso, né, de uma amiga minha, e ela fala, né, falou assim, o tempo, ele não volta, a gente não volta no tempo, né, então é importante que a gente faça do nosso tempo uma gestão, né, que a gente tenha uma melhor gestão do nosso tempo, no sentido de focar em pontos que vão, né, em pontos positivos e que vão nos levar a outras possibilidades. E a crise, ela é algo que vem nos oferecer muitas oportunidades.
resta saber para que lado que a gente está olhando. Sim. Né? Então, é muito, né, é isso que você comentou aí logo, né, no início. O Estado, ele não paga nossas contas. E tudo depende do modo como a gente vai encarar a perspectiva. Se eu encarar a crise como uma perspectiva negativa e buscar somente o lado negativo dela, possivelmente eu vou ficar aguardando ela passar para depois tomar a minha decisão. E a gente sabe, né, dentro do nosso tema aí, que é, né, quem está, né, preparado aí, quem vai poder virar o jogo, né? As pessoas que se adaptarem mais rápido. Sim, absolutamente correta as suas colocações, porque eu acho que assim, o nosso objetivo, né, a live é sempre compartilhar experiência. Eu estou falando da minha experiência como gestor, como líder de uma empresa. Claro, a gente precisa ficar acompanhando a política, a gente tem que ficar, né, a gente tem as nossas ideologias, a gente vai sempre buscar a questão do voto, entender uma eleição, quem são a melhor liderança, está conduzindo bem, está conduzindo errado. A gente tem o momento certo para tratar isso. Só que essa é a minha dica. Nesse momento, eu não posso parar. Se eu ficar escutando essas notícias ruins aí, eu não vou virar o jogo. Então, pronto. Vamos focar naquilo que interessa, porque precisamos ter foco absoluto. O ataque tem que ser cirúrgico para que a gente consiga superar a sobrevivência, né? A questão, de novo, que a gente já falou bastante aí, a vida, em primeiro lugar, a nossa saúde, né? Cuidar da nossa saúde, da saúde da nossa família, das pessoas que estão mais próximas. Então, o confinamento, ele tem essa discussão, o confinamento, ele é importante, então vamos entender essa regra e nos adaptar rapidamente a essa regra. E segundo, como que nós vamos ganhar dinheiro e superar o momento de crise financeira, seja você que está vivendo uma questão pessoal ou, né, eu falo das finanças pessoais porque tem muita gente mesmo me abordando, falando das questões pessoais, né? Eu perdi o emprego, eu estou com a minha empresa já fechada, então agora eu tenho que administrar os boletos, administrar... Como que eu vou fazer dinheiro, Anderson? Então, realmente, a gente tem aqui um ambiente muito aberto a como que nós vamos abordar esse combate, né, das ações diárias. Primeiro, cuidando do psicológico, absolutamente, porque a gente tem que, sim, nos blindar, nos proteger de notícias ruins. Nesse momento, é muito triste, não temos que entrar nessa discussão, mas o fato o governo deveria estar estável para combater a crise. Não está. Ok. Vamos enfrentar nossa crise de qualquer jeito e vamos deixar, né, de alguma forma, fazer com que o mundo se reorganize. Aí nós temos as próprias regras e as pessoas certas para que façam isso lá, e a gente tem que confiar nessas pessoas. De alguma forma, a gente tem que confiar, né? Bom, eu queria entrar num assunto, Laura, bem bacana, que é um assunto que eu queria reforçar dentro do pacote de ações anticrise, vamos falar assim, nós temos ali oportunidades muito grandes mesmo de aumentar o faturamento da empresa ou das vendas, quando a gente trata de ações de como vender de portas fechadas. E tem uma turma que realmente tem me perguntado, Anderson, como é possível isso? Eu falo, gente, primeiro ponto é você, obviamente, se organizar psicologicamente. Mas logo você precisa ter também ações na direção correta. E aí é onde a gente, tecnicamente falando, você tem que se adaptar ao novo mundo, ao novo ambiente, que é, de fato, como a gente fala, né? Eu falo isso porque você tem um capital humano, seja o seu próprio, junto com os seus amigos, pessoas que estão junto com você, sua esposa, seu marido, a sua família, mas você também que
por algum momento, tem aí a posição como líder de alguma empresa ou tem uma equipe de colaboradores, todo esse capital intelectual precisa se ajustar rapidamente às alternativas, como a gente já vem comentando bastante. E aí os novos hábitos do novo mercado, ele tem gerado muitas oportunidades. Eu já vejo aí casos de empresários que estão realmente aumentando, multiplicando o seu faturamento, porque descobriram uma alternativa e acionaram rapidamente e conseguiram se adaptar. E aí temos vários casos, restaurantes, lojas que, obviamente, não estavam operando no ambiente de vendas normal, vendas online, né, que é vendas pela internet, só vendiam na porta e agora se ajustaram, estão vendendo pela internet. Então, de alguma forma, o psicológico dessas pessoas já são diferenciadas. Por quê? Elas, ao invés de baixar a cabeça, elas respiraram fundo e tomaram uma decisão. E essa primeira turma, ela sim está mais forte para enfrentar a crise. Ah, mas é aquela turma que ainda não acordou, ainda não conseguiu se reorganizar psicologicamente para atacar. É onde a gente tem que deixar essa mensagem que é possível sim, porque a pandemia é a primeira. De novo, eu já tenho conversado com bastante gente aí ligada à área médica e que está acompanhando a questão como vai ser o impacto da pandemia neste momento e as próximas pandemias que virão a surgir. E muitos estão afirmando, isso é a opinião minha, mas estou pegando aqui conteúdo principalmente um especialista que eu acompanhei por videoconferência, a gente participou de uma conferência, um grupo fechado, esse especialista está em Londres, e ele estava falando de como que a Europa está se preparando, né, para as próximas pandemias. E aí é o efeito de, ok, então, aqui, na verdade, está sendo um momento de você se reorganizar. Na verdade, está sendo uma primeira pandemia para a gente poder aprender a se organizar. Não quer dizer que quando essa pandemia passar, você não vai ter outras. Então, você precisa se preparar agora. Não é esperar a pandemia, vou parar aqui, esperar essa pandemia passar e, quem sabe, me reorganizar e continuar a vida como era antes. Não vai ser como era antes. E quando voltar, precisa já estar com o exercício feito, o dever de casa feito, vamos falar assim. E o que você poderia falar para nós? Como que você vê essa visão de médio e longo prazo? Como que nós temos que estar agora no enfrentamento de novas pandemias e, por isso, o momento agora é um momento oportuno para isso, para a gente se organizar. Você trouxe vários pontos aí muito importantes, né, Anderson? Primeiro que, assim, eu acredito muito, né, que quando essa pandemia passar, o mundo não vai voltar como era antes. Porque as coisas já mudaram e coisas, né, e assim, e várias ferramentas que surgiram nessa pandemia, por exemplo, toda essa estratégia digital, né, que a gente está tendo aqui, ela veio para ficar. Então, as pessoas, né, elas vão se adaptar, né, a essas novas ferramentas. E uma dessas ferramentas, que é a estratégia digital, ela é excelente, né, aí para alavancagem mesmo, né, das vendas, aumento de faturamento e de crescimento mesmo. A minha empresa, nesse momento de crise, ela nunca esteve assim, ela praticamente está em expansão, ela nunca esteve funcionando a todo vapor. Está vendendo mais do que... E aí a gente tem alguns... Está vendendo, né, assim, faturando muito mais do que a gente estava antes da pandemia. Legal. Então, a gente tem percebido, só que aí a gente tem alguns pontos também que a gente tem que trabalhar, que você fala, né, a gente tem que se organizar para poder se adaptar. E aí, o home office, né, esse trabalho também, se você não tiver uma organização, uma disciplina para cumprir ali uma agenda, você se perde nas distrações do seu dia. Então,
Se você não tiver o horário, né, ali certinho, o horário para estar com o seu filho, o horário para fazer o dever de casa com ele, para brincar com ele, se você for fazer tudo ao mesmo tempo, né, fazer as atividades da sua empresa, mandar o e-mail, atender o seu filho, e é aquilo. Alguma coisa vai ficar, ou você vai mandar o e-mail errado para alguém, né, ou você vai dar alguma resposta errada ali para o seu filho. Não dá para ser essa multitarefa, né, no ambiente ali, principalmente no ambiente, né, nesse ambiente domiciliar. Porque as pessoas estão ali e a gente se perde muito. Então é importante a gente ter, para essa organização e essa adaptação a esse novo mundo, a questão da disciplina da agenda. De você ter os seus horários certos. Porque quando você estabelece os seus horários certos e combina isso, faz um acordo com a sua família, você evita já alguns conflitos na sua casa. Porque você acordou com o seu marido, você acordou com o seu filho, que de tantas em tantas horas, né, você está em atividade tal, você está fazendo tal coisa, e que você vai ter o tempo 100% dedicado a eles dentro daqueles intervalos. Então, as pessoas, elas acabam, né, assim, a gente quer sempre a resposta imediata. Então, a gente quer suprir as nossas necessidades, né, assim, a criança, ela chega pra gente, ela quer atenção ali, naquele momento. Ela não quer aguardar, né, o tempo dela, porque ela também não aprendeu a fazer essa gestão do tempo, Sim. né? Se você for olhar, muitas das vezes ela não tem ali também a sua agenda, né, com os seus hábitos, com as suas atividades. Então, isso é uma coisa que tem me ajudado muito hoje em dia para eu organizar as atividades do meu dia e firmar os acordos para que eu tenha também o tempo com qualidade com a minha família. Né? Então, eu trabalho em casa, eu tenho os meus horários, né? Então é aquilo, eu não estou de férias, né? Eu estou trabalhando mais do que nunca nessa quarentena, tanto, né, no meu trabalho tradicional na secretaria, quanto no meu trabalho após, né, a secretaria. E realmente, assim, esse tempo hoje, que é tudo online, a gente tem um excesso de informações. E aí, se a gente não tiver, novamente, né, o controle e a disciplina da agenda, a gente também se perde no tanto de informações que hoje a gente tem ali disponível, né, ofertados. Então, assim, é necessário também que você coloque ali na sua agenda o tempo para o estudo, o tempo para se dedicar, né, às informações. Não adianta você ficar o dia inteiro escutando a televisão, que vai passar as notícias todas repetidas, se você pode focar em um determinado momento. Então, você pode pegar em, né, um horário ali na manhã, ou um horário ali de meio-dia, ou no finalzinho da noite ou da tarde, aquele horário específico você vai ter as notícias que são importantes daquele dia. Sim. Você consegue otimizar, né, o seu tempo dessa forma. E aí evita uma coisa que, assim, hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas, porque tem um excesso de informação e ela tem a sensação de que ela está perdendo as coisas, que ela não está dando conta de acompanhar. Mas a gente não, né, assim, a gente não vai dar conta mesmo de acompanhar tudo, porque hoje o mundo online, ele é 24 horas. Então é aquilo, 6 horas do meu dia, pelo menos, eu vou estar dormindo. Então já perdi um monte de coisa, né? E aí eu preciso, essa organização e esse hábito também vai me ajudar a controlar a ansiedade. Muito legal. Né? A organização das informações, né? Para você criar esses blocos, organizar seu dia de uma forma que, nesse período, eu tenho que fazer atividades domésticas, nesse período eu tenho que cuidar da alimentação, tem a rotina, né? Café da manhã, almoço, café da tarde, janta, de 3 em 3 horas. Cada um cria a sua rotina. Tem que brincar, tem que... Eu falo porque hoje à tarde mesmo eu tive que ficar dedicado com o Arthur, que está comigo, e eu tive que, obviamente,
agora as aulas são online, a gente tem que ficar ali do lado, aperta aqui, tem 7 anos, então é bem importante a gente apoiar, né? E ao mesmo tempo preocupado com, nossa, precisava estar produzindo. Não, nesse momento, dedica com o seu filho, faz o que tem que fazer, faz com qualidade, organiza esse tempo para fazer né, os blocos do dia. Fechamento do dia. Hoje teve pronunciamento do presidente, então vai ser 5 horas. Ok, eu me organizei, 5 horas, estava na frente da televisão e assisti o pronunciamento. Pronto, acabou, desliga a televisão, porque senão você fica pirado ali. Tanta coisa que surge depois, né? E aí é onde, de fato, a gente tem que agir dessa forma. A gente tem que organizar os blocos do dia, porque faz toda a diferença no nível de produtividade. E no final, dá certo. Você tem que ter o tempo de descanso, o tempo de uma alimentação de qualidade e os blocos de trabalho, né? E você fazendo com qualidade, mais qualidade do que quantidade. Nesse momento, qualidade é importantíssimo. Então, pega que seja... agora, por causa da rotina do confinamento, eu estou trabalhando menos. Tem gente que, obviamente, consegue se organizar e trabalhando até mais. Mas tem dias bons e dias ruins. Tem dia que eu trabalho bastante, eu produzo muito. Tem dia que realmente a minha produtividade despenca. Não pode entrar em colapso por isso. Tem que, obviamente, entender. Vamos então entender o dia. Quais são as prioridades do dia? As prioridades do dia é brincar com o Arthur, cuidar da escola, vamos fazer as atividades da escola, e vamos tentar, obviamente, fazer desse momento não afetar o seu psicológico, porque é o enfrentamento do deserto, né? Você vai ter dias bons e dias ruins. E assim, hoje também as pessoas, elas estão, né, assim, a gente tem... eu falo assim, não tirando o lado, né, negativo ali da crise, ele existe, ele faz parte, né, do processo também. Então, a gente tem muitas pessoas que, infelizmente, perderam, né, o seu trabalho. A gente tem empresários que estão aí se não fecharam, né, estão aí quase praticamente fechando aí suas portas. Só que, assim, o que eu tenho, né, para dizer para essas pessoas é que a perspectiva, ela é uma tomada de decisão. A gente decide para que lado a gente vai focar, né? Então, um exemplo bem prático, né, disso é 2 pessoas que foram demitidas. E aí, uma pessoa está completamente com uma visão negativa, está ali com raiva, né, com várias emoções ali à flor da pele. Então, ou seja, ela não conseguiu, né, manter um equilíbrio emocional, ela está ali envolvida, né, e inebriada nas suas emoções. E tem uma perspectiva negativa, né, de futuro. Ela vai para uma entrevista de emprego. E um outro candidato, que também foi demitido, né, ele tomou a decisão de ter uma outra, né, de enxergar o futuro dele de uma outra forma, com uma perspectiva mais positiva. Então, ele entende, sim, ele sabe que ele foi demitido, que ele precisa, né, de um novo trabalho, porque ele precisa pagar as contas dele, porém, ele enxerga o futuro de modo otimista. Então, ele enxerga, né, ali como algo positivo. Ele vai fazer essa entrevista de emprego. Qual dos dois, né, nessa entrevista de emprego, qual aqueles que vai demonstrar, né, que está apto a exercer um novo trabalho? Qual dos dois você acha que ali vai estar mais preparado para iniciar uma nova atividade, para trabalhar em equipe? Aquele que está com a visão mais otimista ou aquele que está, né, pessimista, reclamando ali da vida, queixoso, né, de tudo? O empregador, ele vai querer contratar aquela pessoa que está, né, apesar de estar demitido, mas está ali otimista, que enxerga, né, tem um futuro ali promissor, ou uma pessoa que vai entrar e que está reclamando,
né, e que, como diz, com uma visão completamente negativa. É muito provável que ele vai escolher o otimista. Sem dúvida. Então, né, ter a perspectiva, né, de enxergar um momento ruim como algo bom, né, assim, óbvio que vamos tirar ali toda desmistificar, né, todo o juízo de valor ali, né, assim, mas ao enxergar aquele momento ruim que a pessoa está passando como algo que pode, né, se tornar bom, como algo positivo, ele tem uma perspectiva melhor lá no futuro. Sem dúvida. Então, isso vai atrair coisas positivas para ele. E essa, né, e o fato de enxergar, né, qual lado que eu vou enxergar quando eu estou num momento ruim, qual lado que eu vou enxergar, se pelo viés positivo ou pelo viés negativo, isso é uma tomada de decisão minha. E quanto mais eu tenho consciência, né, das minhas habilidades, quanto mais eu tenho consciência de mim, melhor eu tomo as minhas decisões, né? E isso vai me ajudar lá na frente a plantar, né, momentos felizes aqui agora, momentos que sejam promissores, para que lá na frente eu possa colher, né? Então, Oi, Anderson. Pegando um ponto que você comentou agora, eu acho que o otimista, eu gosto de falar o seguinte, quando você está montando uma equipe para ir para a guerra, você não vai levar os mais fracos, você vai levar os mais fortes. Você quer vencer, você quer gente forte para lutar com você. A força está em sim ser otimista. O otimista significa, mas é porque eu sou realista. Não, não é assim. O otimismo é a alegria, o pensamento positivo para enfrentar as coisas difíceis que vão realmente acontecer. Irão acontecer. Fique preparado. É chumbo grosso. Não tenha dúvida. E qual que é a dúvida? Não podemos ter medo, o medo de enfrentar. Então, eu falo, é uma preocupação tremenda em manter as pessoas que estão ao meu redor, minha equipe, as pessoas, meus parceiros, minha família. Um enfrentamento duro, vai ser pesado e nós vamos vencer. Então, vamos agora nos organizar, porque nós somos fortes e nós temos um time, sim, muito bom para realmente superar essa crise e fazer desse momento, sim, um momento de superação e, sim, desse limão uma limonada, como eu gosto de falar toda live, né? Então, fazer desse momento uma oportunidade de crescimento. Sim. Tem não sei, aquela analogia, né, de queimar a ponte. Queimar a ponte. Quem não conhece essa história, só contando rapidinho, mas queimar a ponte é mais ou menos assim, você tem um enfrentamento do campo de batalha, um exército, né, o comandante pensa, nós temos aqui 1.000 soldados contra 10.000 soldados do outro lado. Nossa, o outro exército é 10 vezes maior. Pois é, mas eu tenho uma estratégia para ganhar. O meu soldado, ele é muito mais forte do que aquele um soldado que está do outro lado. Essa estratégia de o queimar a ponte é uma história que a gente já escuta bastante. Para quem não conhece, ela é legal, porque ela me dá essa força ok, eu preciso queimar a ponte. Quando o comandante, no dia seguinte, vai iniciar a batalha, ele dá uma ordem, vamos colocar o exército todo para do outro lado do rio, e que tem uma ponte. E aí ele coloca todo mundo preparado para enfrentar. Naquele momento, o motivacional, tá todo mundo ali, vamos vencer isso aí. Eles não viram o exército do outro lado ainda, que tem 10.000 pessoas, ou seja, um exército muito maior do outro lado por vir, do inimigo, lá do inimigo. E aí, de repente, quando todo mundo já atravessou a ponte, todo mundo do outro lado do rio, aí vem o general, né, comandante, ele vem e fala pro
para um soldado, falou, vai lá agora e queima a ponte. Bota fogo na ponte. E aí queimou a ponte. Mas, Senhor, E e essa agora? O que crise eu nós vamos acho que fazer? queimou a Não, fique ponte aí de... tranquilo, porque essa eu confio na minha equipe. Eu confio nos meus soldados. O comandante sabe a equipe que ele está. É uma equipe forte. Mas, mesmo conhecendo os soldados, sabendo que são soldados muito mais fortes do que o que tem do outro lado, tecnologia, arsenal, armamento, né? E ele falou, eu conheço o psicológico do ser humano, eu sei que em algum momento, na hora que engrossar, pode bater o medo. Todos nós temos momentos de medo. Todos nós, eu falo com propriedade, eu também tenho os meus momentos de medo. Mas eu sei enfrentá-los. Quando a galera começar a perceber que tem 10 mil soldados vindo em direção deles, muitos vão fraquejar. A gente sabe disso. O líder sabe que vai ter uma boa parte da equipe que vai fraquejar. Mas na hora que olhar para trás e ver a ponte queimada, não tem alternativa. É vencer ou vencer. Não existe para lá, não tem para onde correr. Então a ponte queimada é uma analogia muito bacana. E ela sempre me lembra, toda crise foi uma ponte queimada que não teve jeito. Eu tive que realmente me reinventar, me transformar como empresário, como profissional. E aí foi onde as coisas deram muito certo. Se não tivesse a ponte queimada, talvez eu estava lá atrás até hoje. Então, o meu crescimento... Todas as crises me fizeram eu multiplicar meu tamanho. Eu cresci, é o famoso 2 passos para trás, 5, 10 passos para frente. É muito importante quando você realmente sai dessa zona de conforto e se coloca em pressão. O empreendedor e o profissional mais amadurecido, ele já se conhecendo, e aí isso é o autoconhecimento, quando ele já se conhece, ele já queima a ponte propositalmente. Eu não espero crise para queimar a ponte. Eu faço muito isso. Eu falo porque tem muitas oportunidades de carreira, de emprego, e às vezes a gente precisa ter Não, eu preciso queimar essas pontes para eu concentrar foco absoluto nisso aqui que eu acredito. E aí você combate um sistema que eu falo que é o sistema de sabotagem. O nosso cérebro, ele nos sabota o tempo inteiro. Ele quer ficar na zona de conforto. Ele está priorizando sobrevivência, né? É o sistema límbico que controla as nossas decisões, a emoção, psicológico. Então, é um sistema de defesa dele. Ele fala, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Por quê? Mas é porque ele está com medo. Então você tem que criar esse sistema de combate a essa sabotagem. Se o cérebro então está tentando sabotar, você fala, não, eu vou lutar para vencer esse medo e uma vez superado você executa, vai em frente que vai dar certo. E as coisas dão certo. No final eu vi muita coisa, eu falo assim, são várias micro batalhas no decorrer de uma travessia, de uma guerra mais ampla. Então, no decorrer de vários anos, uma jornada, você sai de um ponto e você tem um crescimento. Não só no aspecto profissional, em resultados financeiros, prosperidade financeira, mas também crescimento pessoal. Você se torna uma pessoa mais forte emocionalmente para enfrentar os desafios, conflitos. Você começa a errar menos. A gente sempre tem defeitos, nós temos sempre falhas, mas a gente vai tentando melhorar, amadurecer como ser humano. Anderson, você traz alguns pontos, né, aí. Quando a gente queima, né, a ponte, a gente tira todas as outras opções. Então é aquilo, não tem mais como voltar. Eu só posso ir para um único lugar, uma única direção, ir para frente.
Então, ou é vencer ou é morrer. Ninguém quer morrer. Então, o pessoal vai caminhar, né, para a luta. Vencer ou vencer, não tem opção de morrer, não. Exatamente, né? E aí, nessa questão de sobrevivência, quando você mantém a ponte ali, você fica o tempo todo buscando essa estabilidade, buscando, né? O medo ele vem ali no sentido de te paralisar. Então você fica sempre aguardando, não, espera aí, eu vou esperar um pouquinho. E eu vou te falar uma coisa que pode parecer loucura, mas esse é o melhor momento para se investir. Esse é o melhor momento para você investir. Então é aquilo, não espere. Você, né, pessoa, né, você cidadão aí que foi demitido, você que, né, é empregador, empresário que está com o seu negócio, né, ruim, é aquilo. Faça uma gestão segura, né? Qualquer coisa, feche, paralise, faça ali toda uma estratégia e invista em novas oportunidades, invista, né, ali. Se não der para reconstruir ali a sua empresa, reconstrua outros negócios, reconstrua, né, a partir de outras possibilidades. O mercado, a gente está, né, e tem em ascensão várias oportunidades de negócio, né, para investimento. Então, esse é o melhor momento realmente para a gente poder investir. Porque com essa crise, várias pontes se queimaram. E a pessoa, ela realmente tem uma excelente oportunidade nas mãos de focar, né, numa única direção na construção de algo maravilhoso para a vida dela. Então, eu costumo, né, dizer que é o seguinte, tudo é uma questão de perspectiva, né, para onde você vai olhar, né, ali no horizonte. Você vai querer olhar para trás ou você vai querer olhar para frente? Bom, para trás a ponte já queimou, não tem mais. Então, né, se abra para as oportunidades que vão aparecer na sua vida. Escute com atenção, trace estratégias, né, para que você possa, então, investir. Esse é o melhor momento para se investir. Né? Várias oportunidades teremos aí à disposição, né, das pessoas e realmente para elas buscarem. E aí, o medo, nesse momento, ele é né, ele é preparatório. Então, ele é bom quando ele nos prepara para uma ação. Quando ele nos paralisa, ele se torna negativo. Né? E a gente ali começa a ter também uma série de envolvimentos psicológicos que vão ali acabando e vai diminuir nossa imunidade, vai aumentar o nosso nível de estresse, vai aumentar nosso nível de ansiedade, vai às vezes aumentar o nível ali, né, de depressão. Tudo é uma questão de tomada de decisão para qual momento você vai focar. Você comentou bem, essa parte, inclusive, psicológica, ela afeta o nosso corpo, porque você tem enzimas, hormônios que vão ter vamos dizer, vai gerar um impacto de diminuição, né, nessa questão do equilíbrio hormonal que pode vir a afetar até seu corpo. E aí vem a queda de imunidade, logo doenças, né? E os problemas, as doenças psicomáticas, que realmente muita gente é deprimida dentro de casa, eu não sei o que fazer. Cara, é um momento de lutar. Infelizmente. Luta. Se você tem que morrer, morra lutando. Sabe, é algo que eu vejo muito forte na Europa, para aqueles países que viveram revoluções, viveram guerras. Eles são muito mais fortes, psicologicamente falando, porque já tem essa cultura de outras gerações, porque o avô morreu na guerra mesmo lutando, e seja a posição de herói, é muito heróico. Então, os Estados Unidos também teve muitas revoluções, muitos conflitos militares. Então, assim, a gente tem que, obviamente, observar o que vale a pena. O que vale mesmo a pena nesse momento? Sabe, a gente tem que viver e aproveitar a vida e enfrentar com alegria, né? A gente tem que enfrentar
Ah, mas tá doendo? Como é que eu vou rir na hora que tá doendo? Pô, aprende a rir na hora que tá doendo, caceta. Desculpa. Mas eu, como atleta, não sou mais, né? Antigamente, quando eu era atleta e participava de competições em nível de elite mesmo, competições de mountain bike, corridas de aventura, quem conhece um pouquinho da minha história sabe disso aí. Pô, a gente chegava a participar entre as melhores equipes do mundo, a gente competia entre os melhores, várias competições internacionais que a gente conseguia participar, e ali a dor era normal, sentir dor era absolutamente normal, mas é uma dor boa. Pô, a pessoa tem que aprender a tolerar a dor faz parte da vida. Quem está achando que a vida é light, que a vida é suave, gente, se você quer realmente se tornar uma pessoa preparada para qualquer área profissional ou pessoal, você tem que saber tolerar a dor. A dor faz parte e ela é muito importante. Você treinar a dor. Treina. No treino você sente dor, para justamente você ir forte no dia da competição. Então, é um momento de treino. Querendo ou não, essa pandemia, esse momento de crise, está nos preparando para um crescimento. Você, obviamente, está sofrendo com dor, está sofrendo com uma transformação, está te tirando da zona de conforto, mas muitos irão superar, muitos irão vencer por causa da crise. E outras, como eu falo, as oportunidades elas vão multiplicar de tamanho daqui para frente. Eu estou vendo uma série de oportunidades, a gente fica realmente. Obviamente, a gente tem aqui uma receita para seguir, nós estamos executando, está tendo muito resultado positivo e a gente, óbvio que a gente quer compartilhar da melhor forma possível, mas hoje o trabalho psicológico ele é a base de tudo. Se a pessoa não estiver psicologicamente preparada, ela não vai conseguir executar a segunda etapa. Então, é o meu, vamos dizer, minha preocupação de fato, quem não tem a necessidade de crescer, ela morre, essa pessoa morre. A pessoa tem que ter uma ambição boa, que eu falo, Sim. a vontade de crescer mínima para poder avançar. Então, prosperar. Eu tenho pontos que a gente tem visto aí. Eu não preciso crescer mais, eu estou bem, eu estou. Até empresários que já estão, de uma certa forma, agora com essa crise aí, eu estou pensando até em diminuir o risco. Cara, ok, mas e o capital intelectual que você tem com você e que você tem dentro da sua equipe? Você vai perder isso? Pô, é missão, é propósito, a gente tem que crescer. Crescer. O crescimento é o objetivo de gerar mais emprego, compartilhar mais, ajudar o próximo. Você tem uma solução, você tem algum conhecimento para compartilhar, seja você um produto ou um serviço, né? Você tem que, obviamente, entregar isso para ajudar as pessoas. E isso faz com que você tenha condição de defender, vamos dizer, o que a gente chama de capital humano mesmo. As pessoas que, para você manter as pessoas motivadas, a estratégia de atrair talentos e reter talentos é justamente isso, mostrar uma visão de crescimento, seja num plano de curto prazo, sofrimento, vamos sofrer, mas olha só, no médio e longo prazo, nós vamos colher esses frutos e vamos colher juntos. Aí você atrai parcerias saudáveis, pessoas que vão realmente comer sal grosso com você nesse momento de crise. A galera tem que entender que agora é o momento de sofrer junto. Tem que plantar para colher lá na frente. Quem fez o dever de casa lá atrás, se preparou em outras crises, claro, vai colher agora. Mas fique tranquilo que outras crises virão. Então, se você não aprendeu ainda, você que é um jovem, aproveite. Esse é o melhor momento para você treinar. Você ganhar envergadura, ganhar força mental, psicológica para poder
superar as novas crises. E nas novas crises, fique esperto porque você vai rachar de ganhar dinheiro. Eu estou falando porque é isso mesmo. Quem souber se posicionar para surfar a onda, vai aproveitar. Eu falo porque nós estamos posicionados, fizemos investimentos lá atrás, investimos em plataforma digital e estamos operando em força total. Estou trabalhando mais do que nunca. Pô, mas como assim, Anderson? De dentro da sua casa... A gente opera no digital com plataforma e tudo, temos as operações físicas, claro, mas a gente também tem as operações, obviamente, se projetando para vender. E isso eu estou observando e conversando, inclusive, com outros investidores, outros empresários que estão... Anderson, traz para nós as oportunidades. Quem que você acha que está virando o jogo aí? E eu, nesse momento, claro, eu estou observando, conversando com muita gente, dando apoio e, ao mesmo tempo, observando quem está realmente indo na direção certa. Porque eu quero ter esses guerreiros, esses soldados, esses generais, essa tropa forte do nosso lado, porque isso faz uma base sólida para a gente poder crescer como grupo. Muitos investidores vão, obviamente, querer investir nesses profissionais, investir nesses empresários. É um momento, um novo ciclo econômico que está, obviamente, começando e que é a oportunidade para todos nós, sem exceção. Laurinha, estamos caminhando aqui, falta 3 minutos. Faz um fechamento aí para nós, por favor. Maravilhoso, obrigado, tá? Foi ótimo esse bate-papo de hoje, foi super descontraído, como sempre, né? Nós vamos voltar com outras lives, né? Vamos organizar aí uma nova agenda para você trazer novidades aí para nós, atualizações, tá bem? Mas muito obrigado mesmo por carinho, sua dedicação aqui com a gente. Faz um fechamento aí para nós. Então, ó, para a gente, né, primeiramente aí agradecer a todo mundo, a presença, né, de todos. Então, alguns pontos que são importantes aí, a tomada de consciência, né? O medo, ele faz parte, então é aquilo, vai com medo mesmo. Quando a gente não conhece, né, lá na frente, os nossos desafios, a gente tem esse medo, ele é normal, mas esse é o melhor momento para a gente investir. Porque o terreno está fértil, tá? Por mais que estejam, né, aí a crise, o terreno está fértil para se investir. Então, esse é o melhor momento para você se abrir para as várias oportunidades, né, que vão surgir, e invista nesse momento para que você colha lá na frente. Todo mundo precisa, né, pagar as suas contas aí, mas quando você tem essa tomada de consciência, consegue, né, ter o autoconhecimento, a autorreflexão, você também você toma as suas decisões de forma mais autorresponsável. Já é um primeiro passo para você já alcançar ali, né, uma saúde emocional, porque aí você para de se distrair, você para de arrumar desculpa e começa a agir. E aí você pratica, pratica, pratica até dar certo, né? E é com essa visão, e é com essa perspectiva que a gente vai poder enfrentar essa crise, se adaptar e dar a volta, né, por cima, virar o jogo aí, como você mesmo fala, viu, Anderson? É isso mesmo. Então, quero agradecer mesmo a presença, né, de todos aí. Muito obrigado pela oportunidade e pode contar comigo aí numa próxima live. Com certeza, vou contar sim, tá bem? Ó, um beijão, tá? Um beijão para todos na audiência aí. Obrigado, galera, quem acompanhou. E aí, fica ligado, porque nós vamos marcar outras lives com a Laura e ela vai sempre trazer novos insights aí para nós, né? Obrigado, Laura. Bom final de semana. Sexta-feira à noite, fechando aí com chave de ouro a nossa semana, hein? Legal demais. Obrigado mesmo, tá? Até mais. Próxima, então. Um abração. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau.